volta com mais um Tecnopolítica para falar de um tema extremamente importante, extremamente relevante, que é a inteligência artificial. Mas, para quem não sabia, o estado de Ceará, está na vanguarda da luta por direitos sociais a partir da inteligência artificial. Para falar sobre isso, eu vou tratar desse episódio da Frente IA por Direitos Sociais do Ceará. Então, eu estou aqui com o publicitário e secretário de Organização e Comunicação da Frente IA pelos Direitos Sociais, que é o José Vital, e estou aqui com o presidente do Sindicato dos Bancários do Ceará e também integrante da Frente IA com Direitos Sociais, que é aqui o José Eduardo. Eu agradeço o Zé Eduardo, eu agradeço o Zé Vital por estar nesse episódio que nós vamos tratar do que é essa frente, por que ela ocorreu e o que ela pretende fazer nesse país gigante que vai do Oiapoque ao Chuí. Então, vamos lá. José Vital, diga aí, como surgiu e por que surgiu a Frente IA com Direitos Sociais? Bom, satisfação aqui estar com você aqui, Sérgio Amadeu, no Tecnopolítica. No comecinho do ano passado, eu trabalho com inúmeras entidades sindicais aqui no Ceará e eu fiz uma proposição a essas entidades da realização de uma conferência, já percebendo a inteligência artificial chegando e certamente abalando o mundo do trabalho e a sociedade. E naquele momento eu argumentei que não estava propondo apenas uma conferência sindical, mas que a gente pudesse fazer alianças, aproximações com outros setores, especialmente das universidades públicas do Ceará, também de entidades estudantis universitárias que certamente estão se chegando e sentindo o calor da chegada da inteligência artificial. Quando nós fizemos as reuniões, as universidades públicas, são 4 universidades federais e 3 universidades estaduais, houve uma receptividade muito grande pela proposta e também, neste momento, a própria OAB Ceará, da sociedade civil e com toda uma história de representação, teve interesse em participar desse tema e colaborou efetivamente. Fizemos 6 dias de conferência, 3 em Fortaleza, 3 no interior do estado, em Fortaleza, inclusive com convidados especiais, o professor Ricardo Antunes, da Unicamp, professor Tarcísio Pequeno, da UFC, e você, inclusive, Sérgio Amadeu, que nos deu a satisfação de estar participando aqui no 3º dia da conferência. No 4º dia foi na Unilab, em Redenção, onde tivemos um professor da UFC também colaborando, me fugiu o nome dele aqui agora. Em Juazeiro do Norte, nós tivemos a vinda do professor Ladislau Dobor, e o apoio de 2 universidades, a Universidade Federal do Cariri e a Universidade Regional, e finalizamos a conferência em Sobral, na UVA, com a participação da professora e filósofa Priscila Cupelo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em Redenção foi o professor Elano Castro quem participou, ele que é da UFC. Um detalhe importante, dos 6 dias de conferência, nós tivemos participação de 5 reitores, o que mostrou uma acolhida, uma participação presencial de mais de 800 pessoas. Sim. Nos 6 dias de conferência, em que pese ter coincidido, uma coincidência histórica que ninguém podia prever, a greve unitária das 7 universidades públicas, as federais e as estaduais, professores, servidores e estudantes em greve, né? Então diminuiu um pouco o público, mas de qualquer maneira a gente conseguiu fazer audiência, inclusive porque ela foi transmitida ao vivo para inúmeras entidades sindicais
aqui do Ceará e também entidades nacionais que, quando viram o tema, falaram, olha, nós queremos colocar essa discussão porque é uma discussão pertinente. Muito bom. Agora, a partir daí, só concluindo isso, sim, a partir daí nós fizemos a sistematização das propostas que os expositores e debatedores realizaram nos 6 dias e em agosto, na reitoria da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, nós pegamos todas essas propostas e a primeira proposta era: precisamos dar continuidade a esta luta de forma sistematizada. Daí surgiu a Frente Inteligência Artificial com Direitos Sociais, inicialmente no Ceará, a gente espera que em breve no Brasil e em outros estados. Então, Zé Eduardo, me fala aí, o que preocupa, por que a inteligência artificial preocupa, por exemplo, os trabalhadores, os bancários, por exemplo? Professor Sérgio, também a gente precisa resgatar um pouquinho da história que a gente fez algumas conferências já, inclusive com sua participação, os bancários já fizeram, porque talvez seja uma das categorias que já lá naquele embrionário 70, 80, 90, já tivemos um impacto lá embrionário daquilo que se chamava naquela época de algum visão do que era inteligência artificial. Então, modelo computacional, chegar aos computadores nas agências, onde a gente viu uma presença muito grande de pessoas que aos poucos foram sendo substituídas por máquinas e computadores, e depois caixas eletrônicos, depois identificação por íris, identificação digital. Então, todo esse, digamos, de um tempinho para cá, a gente pega exatamente toda essa modificação. E, inclusive, tudo isso sendo vendido como beleza, né, do movimento, beleza das máquinas, mas que, na realidade, a gente enxerga uma substituição do trabalho humano, e o trabalho humano é necessário, inclusive, para que a economia capitalista se sustente em pé. Porque o trabalho frio apenas das máquinas, ele não vai fazer a economia girar. A concentração de renda que vem por trás da inteligência artificial, ela não sustenta a economia capitalista. Então, o maior desejo da gente, inclusive já dialogando com os movimentos sociais, dialogando com o Vital aqui, é que ao surgir esse embrionário projeto de frente, que a gente estivesse presente, porque o que a gente alerta para todas as categorias, seja lá menos impactadas agora ou que já foram impactadas, é que todas as categorias serão impactadas. Todo mundo do trabalho será impactado. Aquilo que está sendo vendido de não vão surgir novas profissões, mas não necessariamente na mesma quantidade necessária de emprego, quantidade necessária de horas por pessoa trabalhando, vão surgir para substituir esse trabalho que a gente acha tão necessário. Por isso, esse interesse nosso de dar esse pontapé de vanguarda para que as pessoas entendam que a inteligência artificial tem a coisa belíssima, mas que tem um apelo que a gente precisa sempre dar, que é o apelo social. Muito bom, porque é isso, né? O que você trouxe aqui, Zé Eduardo, porque tem aquela ideia schumpeteriana da destruição criativa. Porque, na verdade, quando as máquinas, não as máquinas lógicas de inteligência artificial, mas as máquinas do século XVIII e penetraram na indústria têxtil, né? Elas tiraram empregos na verdade não era nem indústria, era manufatura, né? Elas tiraram empregos, mas depois elas se disseminaram por outras áreas da economia e criaram muito mais empregos do que destruíram. Daí o termo destruição criativa. Só que tem um problema. Já está há algum tempo, isso não está acontecendo nas atividades, né, de vários e vários segmentos, né, que estão tendo trabalhadores deslocados. Então, de fato, o que você nos traz é muito relevante. E aí, eu queria, então, continuar aqui, quando vocês quiserem interferir, tudo bem, mas, Zé Vital, agora eu vou perguntar uma coisa para você. Vocês também chegaram a perceber nessa sistematização dos documentos o perigo que existe para o país, porque essa inteligência artificial ela é baseada em dados, né? Então, quem cria o modelo do tamanho do GPT, em geral, é uma corporação, uma Big Tech, né? A OpenAI teve que fazer uma aliança com a Microsoft para usar grandes data centers.
Ou seja, nós estamos com um problema aí de extração de dados do nosso país. Como é que você vê isso, Zé Vital? Vocês estão trabalhando isso nessa frente também? Sim, embora nós tenhamos que avançar. Explico. Eu tenho colocado que nós precisamos de uma nova e revolucionária agenda social, política e formas novas de organização, inclusive, para enfrentar essa luta. Faço um paralelo com o início da Revolução Industrial, que você mencionou há pouco, a Revolução Industrial que começou efetivamente aproximadamente em 1790, e a partir daí, em condições bastante adversas para o mundo do trabalho na época, jornada média de trabalho de 14 horas, de segunda a sexta, crianças com 7 anos de idade já entrando no mercado de trabalho e outras barbaridades, aí os trabalhadores buscam se organizar, formar os sindicatos, enorme repressão contra os sindicatos, contra essa organização, aí nascem as cooperativas também, e o fato é que só em 1866 que uma pauta política dos trabalhadores do movimento sindical vai surgir de maneira clara, reivindicando 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de descanso. Ou seja, nós levamos praticamente 70 anos para chegar nisso. Perfeito. Hoje nós estamos numa realidade de tempo completamente distinta, onde a elaboração dessas plataformas ela vai ter que se dar de uma forma extremamente ágil, rápida, porque a dimensão dos problemas, né? Eu estava vendo anteontem, se não me engano, uma entrevista aí do CEO da NVIDIA, sim, Hansen, né? Sim. Ele falando de uma informação que era a seguinte: eu, inclusive, numa audiência pública realizada recentemente, dia 12 de maio, aqui na Assembleia Legislativa do Ceará, coloquei essa informação, de que a previsão de dobra da capacidade das inteligências artificiais, em média, estava sendo de 7 meses. Então, de hoje, daqui a 7 meses, todas essas principais inteligências, são 180 que são monitoradas, as principais no mundo, ela está com o dobro de capacidade. Em um ano, ela está com 3 vezes mais capacidade, né? Ele colocou que não, que na verdade o acompanhamento que eles estão fazendo na NVIDIA mostra que essas capacidades estão dobrando a cada 3 meses. Isto significa que no ano, daqui a um ano, com 4 trimestres, nós teremos as inteligências artificiais com 10 vezes mais capacidade, agilidade do que está acontecendo hoje, de processamento de dados, de respostas, de alternativas, enfim. Se tem muita gente deslumbrada com inteligência artificial hoje, sem perceber as consequências terríveis em termos do patrimônio nacional, por exemplo, né, dessa questão dos dados dos brasileiros, que nós, inclusive, temos que colocar na defesa o CEPRO, que em Brasília hoje entrou em greve, a Dataprev e outras instituições. Nós também, nessa questão dos data centers, precisamos pensar de forma muito cuidadosa e responsável pelas implicações disso com relação à energia, com relação à água, e aqui no Ceará, inclusive, de forma especial, porque a água aqui é um recurso extremamente valioso, né? E o pessoal está querendo vender aí no exterior, infelizmente, em condições que a gente fica extremamente preocupado com relação a isso. E Zé Vital, antes de eu perguntar uma coisa aqui para o Zé Eduardo, tem uma coisa que aí no Ceará, em Fortaleza em particular, é um chamariz, aí um atrativo, que são os cabos submarinos, os principais cabos submarinos, que as pessoas muitas vezes não sabem, que ligam o Brasil com a internet dos outros países, outros continentes. A maior parte dos cabos submarinos sai aí de Fortaleza, o que é um indicativo
de ficar ali como se fosse um entreposto, de você botar ali grandes estruturas de processamento de dados. Sim. Bom, isso é inevitável que seja feito, mas tem que ter muito cuidado, como você falou, tem que ter preocupação ambiental. E aí, Zé Eduardo, a questão que eu te coloco é também do ponto de vista, continuando essa questão da soberania, né? Porque o movimento sindical, lá atrás, ele não lutou só por pautas econômicas, né? A gente sabe, lutou por pautas também políticas, lutou pela democracia e tal. E eu acho que hoje ele precisa lutar pela soberania digital, porque as Big Techs, elas perceberam que a luta pela soberania que está em vários países do mundo passa pelo controle da tecnologia. E aí, eles estão fazendo o quê? Estão lutando, né, na verdade, por segurar aquilo que é o insumo principal da inteligência artificial, que, como disse o Vital, sem isso não funciona, que são os dados. Então, eles querem tragar os dados, extrair os dados como de todo o planeta. E como é que o movimento sindical, você acha que já tem maturidade para entender essa questão dos dados, para entender que a gente precisa de arranjos aqui e que soberania digital não é podado na mão de Big Tech, né? Porque, senão, as Big Techs já lançaram os produtos que se chama nuvem soberana, que é exatamente para continuar tragando, extraindo os dados do nosso país e da nossa atividade, né? É assim, né? Lembra como é que era na colônia? A gente vendia ferro barato e comprava aço caro. Agora a gente entrega dados barato e tem os produtos que eles criam em cima da gente. Então, na verdade, o que você acha dessa maturidade? O movimento sindical pode entrar nessa batalha? Não é que pode, é porque tem que entrar. Essa é uma necessidade. Para se manter vivo, tem que entrar. Só que a gente ainda está engatinhando efetivamente. Essa parte da extração de dados é um negócio muito sério, mas muito sério mesmo, que as pessoas, inclusive, às vezes ficam se perguntando como é que, teoricamente, as máquinas pensam por você, quando, na realidade, está extraindo o perfil daquilo que você está fornecendo de dados, mesmo sem você saber. Vou entrar num determinado aplicativo e vou dizer, eu quero determinada coisa. Só que combinado com algumas coisas que você já falou para o seu celular, que é o bichinho que está mais perto de você, ele fica todo o tempo ouvindo ali, processando propaganda o tempo todo. Impressionante. E as pessoas não conseguem perceber que isso é extração de dados todo o tempo. 24 horas do dia, todo o tempo extraindo dados. E aí, eu dialogando aqui com o Vital, a gente não teria problema nenhum em fornecer a água do mar para esfriar os data centers. Que a gente, como tem uma costa no estado do Ceará muito grande, mas infelizmente não é essa água que eles vão querer utilizar para resfriar os data centers. Infelizmente não é essa. É água, inclusive, para consumo humano, que a gente aqui no estado do Ceará preza muito por ela, porque a gente está numa zona que efetivamente tem uma pouca tria. Então, isso é um dado muito importante para a gente. Mas falando exatamente sobre isso, sobre a extração de dados, sobre a forma que o movimento sindical tem que se posicionar, e essa história da soberania dos dados é talvez o pontapé mais primordial nessa luta. É o pontapé mais primordial, porque se a gente ficar eternamente apenas sendo a colônia que vem buscar os dados, minerar, como eles dizem, produzir os aplicativos, a gente, no máximo, produzindo aplicativos, e ele ganhando, na realidade, o que de produtivo tem atrás da extração de dados, a gente sempre vai ficar a reboque das Big Techs. Infelizmente, nessa hora, a gente sempre vai sair perdendo. E parece que a gente naqueles filmes de Hollywood em que começa o dia sendo 24 horas observado e você está sendo efetivamente 24 horas observado. E informando seus dados de graça. E você lembrou aqui dessa observação, que a própria Shoshana Zuboff chama isso de capitalismo de vigilância, né? Então, isso, bela relembrança. Agora, o Vital, é o seguinte, existe uma questão que é muito crucial, né? Porque a inteligência artificial real mesmo, a realmente existente,
que a gente está falando aqui para os nossos ouvintes, ela é baseada em dados, em extração de padrões de dados, em classificação de dados. Ela, mesmo quando ela gera algo aparentemente novo, ela gera com base nos dados que coletou. Então, veja, o perigo de reprodução do racismo estrutural que tem na sociedade brasileira, da misoginia e de outros preconceitos é gigantesco. Então, como que a frente está pensando isso? Vocês estão colocando isso nos documentos também? Veja, estamos colocando, mas, na verdade, é uma discussão que nós estamos direcionando a partir da questão prioritária, que é a realização da regulamentação da inteligência artificial. Perfeito. Está em pauta no Congresso Nacional, né? Neste momento na Câmara Federal. Sim. Até porque os deputados federais e senadores, contrariamente ao interesse, por exemplo, da FEBRABAN, que defendia o ano passado e fez o lobby para que o Congresso Nacional não tivesse nenhuma legislação, né, junto com o governo brasileiro sobre os assuntos de inteligência artificial e se deixasse isso para o Banco Central, no que foram derrotados, né, mas derrotados em termos. Porque o fato é que em 513 deputados atualmente, nós podemos dizer que existem 130 confiáveis do ponto de vista do interesse e da defesa dos direitos sociais. Nesse Congresso Nacional, nós temos 260 empresários que estão lá não pelo bem social, mas pelo bem próprio, do interesse de enriquecimento, infelizmente, a maioria deles. Nós temos quase 90 latifundiários, tem a bancada da bala, a bancada da Bíblia. Nós estamos num momento extremamente adverso. Tanto é que nessa comissão, por exemplo, a executiva desta comissão especial que foi formada sob inteligência artificial, que é o PL 2338, de 23, ela na executiva são 5 integrantes, 4 de direita e somente 1 de esquerda do PT. E na composição do mesmo jeito. Claro. Né? Aqui no Ceará, nós temos 4 integrantes na comissão, 3 que se alinham com a direita e com a extrema-direita, raivosa, de babá, né? E nós temos uma deputada federal, que é a deputada federal Luiziane Lins, que já foi prefeita de Fortaleza, uma deputada muito combativa, que tem uma formação toda em comunicação social e que, para nós, inclusive, vai ser uma interlocutora privilegiada para a defesa das pautas progressistas e de direitos sociais. E aí a normatização, de fato, vai ter que envolver inúmeras discussões a respeito da questão do racismo e muitas outras, né, que a gente vai ter que estar se apropriando. E o desafio nosso é, inclusive, criar oportunidades na sociedade para a gente poder fazer esse tema não ficar restrito aos sindicatos nem às universidades. Precisamos mobilizar Sérgio e Vital, todas as formas da sociedade. Por favor. Só para resgatar uma parte do debate que a gente fez na nossa audiência pública, a gente, assim, como projeto embrionário, a gente viu que já tem umas pautas que a gente conseguiu dar pequenos passos. Por exemplo, a gente já viu que as universidades lá falaram sobre o interesse deles mesmo ter uma inteligência artificial brasileira. Isso, para a gente, já é um ótimo passo. Assim, entre a ideia e a execução tem muita coisa. A gente sabe que tem muita coisa. Mas saber que você tem a necessidade de chegar nesse objetivo já é um pontapé muito legal. E a gente viu nas falas das universidades, aqui na audiência pública, esse interesse de organizar nossos dados, de ter uma inteligência artificial brasileira, de olhar para a inteligência artificial com o nosso olhar brasileiro. Isso já é um desenvolvimento que a gente acha importante, inclusive que esteja na nossa Conferência Nacional. Um complemento, Sérgio, Sim, claro. Porque certamente seu programa tem uma dimensão de pessoas acompanhando em muitos estados, né? Sim. Então eu acho que vale ressaltar essa questão aqui do Zé Eduardo,
explicar, né, assim, uma das iniciativas da coordenação da Frente A com Direitos Sociais aqui no Ceará foi propor a um deputado estadual que veio do movimento sindical a realização de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Ceará, deputado de Assis Diniz, né, que já foi inclusive presidente da CUT Ceará, e fizemos uma proposição de uma audiência para discutir isso, chamando as universidades, chamando, enfim, inúmeras pessoas. Tivemos, inclusive, nessa audiência, a presença do deputado federal José Ayrton, do PT, tivemos nessa audiência o deputado estadual Guilherme Sampaio e Cláudio Pinho, também da própria secretária de Ciência e Tecnologia do governo do Ceará, do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia, da OAB Ceará, o Zé Eduardo, né, participou como um dos representantes exatamente do movimento sindical, e esta audiência foi muito boa, porque, por exemplo, superou as nossas expectativas, e estou falando porque, de repente, pessoas em outros estados podem ter contato com deputados e fazerem esta mesma proposição, porque duas resoluções no final da audiência pública foram decisivas. Primeiro, será criado na Assembleia Legislativa do Ceará uma frente parlamentar dos deputados estaduais em defesa da inteligência artificial com direitos sociais. E a segunda também será proposta a mesa diretora da Assembleia Legislativa, que ela indique uma comissão de parlamentares para participarem em São Bernardo do Campo, onde você, Sérgio, será o nosso anfitrião, na primeira Conferência Nacional Inteligência Artificial com Direitos Sociais. Então, isto pode se formar, né, a partir de contatos com deputados progressistas nas respectivas assembleias, e eles também terem essa iniciativa, tanto de criar as frentes estaduais para valorizar essa discussão, esses temas, como também estarem presentes no dia 3 de outubro lá em São Bernardo do Campo. Então, agora vamos lá. Já que você falou, Zé Vital, de 3 de outubro, eu vou perguntar para o Zé Eduardo o que vai acontecer dia 3 de outubro e como está sendo organizado isso. Vai lá. Vamos lá. A partir do nosso projeto embrionário que a gente moveu, movimento social, movimento sindical, as universidades, a gente criou um turbilhão, digamos assim, de pensamentos em que talvez o próximo passo seria a nossa segunda conferência. Mas aí a gente começou a acelerar o caldeirão. E o caldeirão fez com que, fervendo as ideias, a gente tivesse a ideia, a partir de uma conversa com o professor Sérgio, a partir de uma conversa com os outros movimentos sindicais, a partir de conversas com federações, Federação de Trabalhadores, a partir da OAB também, provavelmente a gente terá a participação da OAB lá do Estado de São Paulo, OAB a nacional, que a gente fizesse essa conferência nacional para ver se essa ideia ela se multiplica pelo país. Porque o nosso interesse, a partir desse turbilhão de informações e de debate, é que a gente continue debatendo, efetivamente, mas que a gente tenha iniciativas para que, na hora da regulação, a gente seja ouvido na hora da regulamentação e da regulação. Porque, senão, vai ficar apenas o debate, como o próprio Vital falou aqui, apenas o debate da direita, versando lá dentro daquilo que vai virar lei, e, infelizmente, a gente tendo que correr mais uma vez atrás. Então, o evento vai acontecer na Universidade Federal do ABC, em 3 de outubro, e é exatamente isso que a gente faz um chamamento. Vamos continuar convidando entidades para que esteja junto com a gente lá, vamos mandar convites aí para as outras assembleias legislativas, para as outras câmaras municipais, para que esse debate aconteça e que as pessoas estejam presentes lá no dia 3 de outubro. Muito bom. E Zé Vital, você acha que é possível, então,
é que, por exemplo, você falou da OAB Ceará. Você acha que outras comissões da OAB também podem aderir a isso? Por exemplo, os reitores, como é que está isso? Quem mais que vai participar desse evento? Bom, nós temos grandes segmentos que nós pretendemos, dentro da nossa condição, mobilizar, evidentemente, não apenas a turma aqui do Ceará, tá certo? Mas a sua turma de São Paulo, a sua turma das lutas, né, do software livre, da inteligência artificial, para a gente sensibilizar. Nós queremos ter representações das universidades públicas, federais e estaduais, que serão convidadas, de entidades sindicais, de federações, de confederações, inclusive a partir de um manifesto que nós temos, que está subscrito, é um manifesto e um convite para esta conferência. Já tem praticamente quase 20 entidades sindicais do Ceará que estão apoiando, e que essas entidades, neste período, o nosso diálogo é que cada entidade possa dialogar com as federações, com as confederações, com as centrais sindicais, para que nacionalmente esse pessoal assuma o compromisso. Vou dar 2 exemplos aqui. A FENAJUF, que é uma federação importante, tem mais, se não me engano, são 104 sindicatos filiados a ela no país, que é dos trabalhadores do judiciário brasileiro. A FENAJUF, diretores da FENAJUF já colocaram que já está na pauta da federação para que eles deliberem o apoio à participação de uma representação da federação e o convite a esses mais de 100 sindicatos que eles também possam participar. O Sindifisco Nacional também já se manifestou nessa perspectiva, né, que a gente possa, a partir do Sindifisco Nacional, eles participarem e também convidarem os seus sindicatos de base. Um terceiro segmento, evidentemente, são os centros de pesquisa, instituições que nós vamos ter que fazer o levantamento, que certamente têm possibilidades, têm interesse, querem dialogar dentro disso também, tá certo? Um quarto segmento diz respeito aos próprios estudantes universitários e suas entidades, UES e DCES, né, que podem participar. Um quinto segmento, como colocou aqui o Zé Eduardo, será exatamente dos parlamentares, tanto estaduais quanto federais. Porque, coincidentemente, dia 3 de outubro é exatamente um ano antes da eleição de 2026. Olha só. E é o voto popular, a eleição é no dia 4 de outubro de 2026, então nós vamos ter um ano para, inclusive, ter as nossas propostas a serem apoiadas por candidatos, por deputados federais, por partidos, e mobilizarmos a sociedade para a escolha de deputados que não sejam essas malas sem alça do conservadorismo que estão dominando a Câmara Federal e o Senado, infelizmente, né? Então, agora, muito bom. Para a gente ir finalizando, é o seguinte: vocês vão chamar as grandes centrais sindicais também? Sim, sim. Vão estar lá. Porque é muito importante... Aqui no Ceará, tanto a executiva da CUT Ceará, quanto a executiva da CTB, elas já apoiaram e subscrevem esse chamado. Né? Então, é importante. Só para, inclusive, não ficar solto, Sérgio, se alguém quiser acompanhar essas notícias de mobilização, nós temos um site e redes sociais, que é Frente IA com Direitos Sociais. No caso do site, frenteacomdireitosociais.com.br, e nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, Frente IA com Direitos Sociais. Então, até para que as entidades possam fazer previamente as suas inscrições, tá certo? Vai ser através desses canais e principalmente do site
onde a pessoa vai colocar os dados, o nome de quem vai, a entidade, o estado, o segmento e todas as informações para que a gente possa fazer uma coisa muito bem organizada. frenteacomdireitosociais.com.br. Vamos gravar. Exatamente. frenteacomdireitosociais.com.br. Então, nós temos lá em São Paulo grandes movimentos também, MST, que é nacional, né? O MTST e outros grandes movimentos também estão convidados para se inscrever, para participar e para estar lá nessa conferência, que vai ser uma conferência que o mundo vai ver, porque são os trabalhadores, muitos trabalhadores, discutindo o futuro do trabalho diante da inteligência artificial. Vocês estão de parabéns, a frente está de parabéns. Para mim é uma honra estar aqui com vocês e eu espero aí que quem esteja ouvindo o nosso episódio ajude a divulgá-lo, avise os seus colegas sindicalistas, seus colegas de ativismo, de movimentos sociais, de movimento estudantil, os professores que têm interesse nisso, vamos todo mundo aí ficar ligado. E se você quiser nos ajudar, dê um like aqui, divulgue esse episódio. E eu queria agradecer enormemente a For Linux, que é uma empresa de software livre, de código aberto, que vem há mais de 20 anos trabalhando com a ideia de compartilhamento do conhecimento, que não é contra a ideia de você ter uma empresa. Então, parabéns For Linux, obrigado pelo apoio, obrigado à Fundação Ball e todo mundo no dia 3 de outubro, nessa conferência de IA com direitos sociais. E, de novo, parabéns aí ao Ceará na vanguarda dessa disputa pelos trabalhadores. Valeu, gente. A delegação do Ceará vai ser forte, né, Zé Eduardo? Isso mesmo, vamos levar muita gente. Vamos lá. Valeu, um abraço a todos aí. Pessoal. Até mais, tchau. Um abraço, tchau. Fique ligado no próximo Tecnopolítica.